Fala comigo, meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal Cadu Tips. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos dessa quinta-feira, dia 17 de outubro, onde na oportunidade vou deixar também várias sugestões de bilhetes prontos e um bingo com odd alta para a gente tentar dar aquela alavancada na nossa banquinha. Então, sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pros palpites! Tropa, antes da gente começar aqui os nossos prognósticos, né, quero só pedir por gentileza para que você já fortaleça o meu trabalho deixando o like no vídeo, tá? Isso ajuda demais e não custa nenhum centavo para vocês, então fortalece deixando aquele likezão, tá bom? E se você é novo aqui no canal Cadu Tips, já se inscreve e ativa aí o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá, rapaziada, quinto e fim de data FIFA, né? Mas ainda estamos com uma grade aí bem xoxa e eu separei aí 5 jogos pra gente trabalhar nessa quinta-feira pós data FIFA, tá? Lembrando sempre que todos os jogos já foram muito bem analisados. O primeiro jogo que a gente vai buscar aí boas oportunidades é no Campeonato Peruano, primeira divisão, às 5h15 da tarde, o Cusco recebe o Los Chancas. E eu vou deixar aqui pelo menos 3 opções de apostas para vocês trabalharem aí nesse jogo. Vocês podem trabalhar aqui a vitória do Cusco, a oddzinha de 1,53, vale muito a pena pra gente colocar numa duplinha ou numa tripla, tá bom? Gosto muito também da possibilidade do Cusco vencer pelo menos um dos tempos, trabalhar o mercado de ganhar uma das partes aqui a favor do time da casa, tá pagando por volta de 1,25 e também uma odd que tem muito valor, e ainda tem muito valor também trabalhar nesse jogo mais de 1,5 gol, tá? Se a gente olhar aqui os últimos 10 jogos do Cusco em casa, todos eles bateram mais de 1,5 gol e essa cotação de 1,20 também tem valor. Agora pelo Campeonato Uruguaio, primeira divisão, 7h30 da noite, eu separei o jogo entre o Nacional de Futebol contra o Miramar Misiones, algo mais ou menos nesse sentido aqui. Sem muita enrolação, vou deixar 3 opções de apostas, tá? As mesmas opções do jogo anterior. A gente pode optar por trabalhar a vitória do Nacional, que é o líder aqui até então do Campeonato Uruguaio, né? E tá pagando uma odd aqui bem interessante de 1,42 para o Nacional vencer o Miramar em casa, tá? Para quem não quer arriscar, pode trabalhar o Nacional para vencer pelo menos um dos tempos. Tá pagando ali por volta de 1,22 a 1,25, que é uma cotação que também vale muito a pena. E a outra dica que eu deixo para vocês também é no mercado de gols, a odd de 1,25 para mais de 1,5 gol tem valor. E se a gente olhar os últimos jogos aqui do Nacional em casa e do Miramar fora de casa, incidência de gol bem interessante para essa cotação de 1,25. Agora a gente vai aqui trabalhar nos jogos do Brasileirão. A gente começa aqui com a Série B às 8 da noite. O América Mineiro vai receber o Goiás e eu vou deixar aqui 2 opções de apostas para vocês. Tem muita enrolação, tá? Vamos trabalhar um casa ou empate, né? América Mineiro ou empate. Dos últimos 10 jogos em casa não perdeu nenhum. Então a odd que tá aí por volta de 1,20, 1,21, tá? Tá acima dessa de 1,16 aqui. Isso vai depender muito do momento que tu faça a entrada. Na Betano, nesse momento, tá pagando 1,21. Essa cotação tem muito valor para um time que não perde em casa há pelo menos 10 jogos. E a outra dica que eu deixo para vocês é buscar o mais de 1,5 gol, que tá pagando 1,36. E aí vai uma observação. Se por acaso no momento que você esteja vendo esse vídeo optar por trabalhar o empate ou o América Mineiro e essa cotação tiver abaixo de 1,20, não trabalha essa opção, tá? Trabalha só o mais de 1,5 gol ou tenta buscar uma outra opção aí, né, a favor do América Mineiro, um handicap mais 0,5, um empate anula, algo nesse sentido que vai valer a pena, tá? Não recomendo trabalhar cotações abaixo de 1,20 na dupla chance ou no mais de 1,5 gol, enfim. E a gente vai para a Série A do Brasileirão, onde às 8 da noite o Corinthians recebe o Atlético Paranaense. Meus amigos, aqui a gente tem um duelo de desesperados, né? O Corinthians, que ainda está na zona de rebaixamento, tem 29 jogos e tem 29 pontos. É o mesmo aqui de ter empatado todos os jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense tá numa situação difícil, vem com muitos jogos sem vencer aí, né? Se a gente olhar aqui o retrospecto dos últimos jogos, né? Já são 4 jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas, né? E o Corinthians em casa, pra mim, né?
de certa forma é superior, mas o que salva o Atlético Paranaense, entre aspas, é que tem 2 jogos a menos em relação a muitos outros times aqui, né? E o Corinthians tem todos os jogos disputados, situação delicadíssima. O que a gente vai trabalhar nesse jogo aqui, rapaziada? Eu acredito que o fator campo e a necessidade em prol do Corinthians aí é maior, né? Até porque está na zona de rebaixamento com uma pontuação muito baixa e com todos os jogos já jogados, né? Então eu acredito que vai ter ali o controle e as ações dessa partida. Com isso, vou deixar como dica também a dupla chance a favor do Corinthians, né? O casa ou empate na Betano, odd de 1,22 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mesma situação do jogo anterior. Se essa cotação tiver abaixo de 1,20, não vale a pena, tá? Vou deixar como dica para vocês também, apesar do retrospecto ruim aqui nos confrontos diretos, a linha para mais de 1,5 gol, que tá pagando 1,33. E eu ainda deixo como dica trabalhar o mercado de cartões. Para ambos os times receberem 2 ou mais cartões, tá pagando uma cotação acima de 1,35 e para mim vale a pena. A gente vai finalizar também no Brasileirão às 8 da noite, né? Tem um duelo aqui, clássico carioca, na verdade, entre o Flamengo e Fluminense. O Flamengo tentando se reencontrar na temporada para quem sabe aí vencer pelo menos o Brasileirão. E temos o Fluminense que, se não acordar, pode acabar na Série B da próxima temporada, já que o time tem aqui 30 pontos em 28 partidas, né? Tem um jogo a menos, justamente esse jogo aqui, contra o Flamengo, né? Se o Flamengo vencer, vai a 54 pontos, fica próximo de Fortaleza, Palmeiras e também aí aproxima um pouco mais do Botafogo. E se o Fluminense vencer, fica um pouco mais tranquilo em relação ao rebaixamento aqui. Duelo dificílimo, né, da gente buscar opções, mas eu vou deixar pelo menos 3 dicas aqui que para mim tem valor. Vocês podem trabalhar aqui nesse jogo a dupla chance a favor do Flamengo, né, o casa ou o empate, pelo menos não perder. Eu acredito muito que o Flamengo não perca, tá? E a odd de 1,25 vale a pena. Outra dica que eu deixo aí, e se a gente olhar o retrospecto tem muito valor, é buscar o mais de 1,5 gol, né? Em 38 jogos entre Flamengo e Fluminense, 27 bateram mais de 1,5 gol, apesar de ser apenas 70%, mas pela quantidade de jogos, né? E se a gente pegar os últimos confrontos aí, vale muito a pena essa cotação de 1,44. E deixo como dica também, se tratando de um clássico, trabalhar o mercado de cartões aí para ambos os times receberem 2 ou mais cartões nesse jogo, nesse jogo pagando aí por volta de 1,40. E agora vamos com os nossos bilhetes prontos dessa quinta-feira, mas antes, só falar aí para quem tiver interesse, né, de entrar no meu grupo de palpites grátis do Telegram, onde eu mando várias entradas todos os dias. É só escanear o QR Code que tá aqui abaixo ou aí na descrição do vídeo que tem link disponível para vocês, tá bom? A primeira opção de bilhete para essa quinta é essa duplinha personalizada, onde no jogo do Cusco contra o Los Chancas, né, a gente vai buscar mais de 1,5 gol na partida e Cusco para ganhar pelo menos um dos tempos, e no jogo do Nacional contra o Miramar, vamos trabalhar aqui mais de 1,5 gol, Nacional vence pelo menos um dos tempos, e se bater aqui tá pagando nessa duplinha personalizada odd 2,4. Mais uma opção de dupla personalizada para essa quinta-feira. Agora vamos trabalhar no jogo do América Mineiro e Goiás. As opções para mais de 3 escanteios no primeiro tempo, América Mineiro ou empate. E no jogo do Nacional, mais uma vez aqui, né, contra o Miramar, vamos trabalhar dessa vez Nacional para ter mais de 3 escanteios e jogo com mais de 1,5 gol. E tá pagando também, né, uma cotação de 2,4 aqui, caso seja green esse bilhete pronto. Vou deixar também aqui uma personalizada, né? Uma dupla personalizada nos jogos do Brasileirão Série A. No jogo do Corinthians, a gente vai trabalhar Corinthians para ter mais de 3 escanteios. Jogo com menos de 5 gols e Corinthians ou empate. Já no jogo do Flamengo e Fluminense, vamos buscar mais de 3 escanteios para o Flamengo e Flamengo ou empate. E essa aposta aqui, né? Esse bilhete pronto tá pagando uma odd aí por volta de 1,21. Agora algumas opções de bilhetes pela Betano, o primeiro deles, essa tripla no mercado de gols, né? Vamos buscar aqui no jogo do Cusco contra o Los Chancas mais 1,5 gol, mais de 1,5 gol também no jogo do Nacional contra o Miramar e mais de 1,5 gol no jogo do América Mineiro contra Goiás. E essa triplazinha no mercado de gols tá pagando 2,21. Outro bilhete pronto que eu deixo para vocês aí como sugestão é essa duplinha, né? Mais uma vez trabalhando nos jogos aqui do Brasileirão Série A. No jogo do Corinthians e Atlético Paranaense, meus amigos, vamos buscar mais de 2 escanteios no primeiro tempo e para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões no jogo. Mesma situação no jogo de Flamengo e Fluminense, para termos mais de 2 escanteios no primeiro tempo, para ambos os times aqui receberem 2 ou mais cartões na partida. E se bater essa duplinha, a gente pega uma odd de 2,40.
E a gente ainda vai trabalhar essa opçãozinha de bilhete que tá pagando uma cotação muito interessante. E a gente vai trabalhar a vitória do Nacional para cima do Miramar. E no jogo de Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense, para ter mais de 1,5 gols nessas partidas, tá bom? E paga uma cotação nessa tripla de 2,75. E agora vamos com o nosso bingo dessa quinta-feira. Separei para vocês aqui essa tripla de apostas personalizadas, tá? A gente vai trabalhar aqui no jogo do Cusco contra o Los Chancas, para o Cusco ter mais de 3 escanteios no jogo, partida com mais de 1,5 gols para ambos os times combinados e Cusco vence pelo menos um dos tempos. Vamos também trabalhar no jogo do Nacional contra o Miramar, e as opções assim, ó: menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, jogo com mais de 1,5 gols, Nacional para vencer o jogo. E no jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, a gente vai trabalhar para ambos os times receberem 2 ou mais cartões e para o jogo sair mais de 1,5 gols. Tá pagando aqui no nosso bingão odd 6,52, tá? E é isso aí, meus amigos. Desejo a todos uma boa sorte e que possamos, claro, ter êxito nas nossas entradas hoje e sempre. Quem tiver interesse de aprender a utilizar, né, as ferramentas e funcionalidades da Corner Pro Bet, que é a ferramenta e o site que eu utilizo para as minhas análises, e também tudo sobre montagens, configurações e validações de bots, aqueles robozinhos que mandam alerta direto no seu Telegram aí, com opções aí para escanteio limite, gols, race, né, enfim. Quem tiver interesse de aprender tudo, tem um curso no mercado aí meu, chamado Corner Pro Bet do zero ao avançado. Na descrição tem link aí para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, tá bom? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!